esconde a gravação, hein? Você sabe que se o Piá encontrar esse corte aqui, ele põe lá. Eu tinha que ter olhado pra câmera central, desculpa. Eu me perdi que tu lembra que você olhou pra lá. Eu quebrei você. A gente tem que olhar pra cá também? Vocês podem ficar pra lá. Eu não consigo tomar café sem açúcar, tá? E eles estão se retorcendo ali, porque é um café melhor, diferente, você quer tomar com açúcar. Infelizmente, eu tenho Faz parte do algo hábito. no meu corpo quer dizer alguma coisa, tá? Otávio, se você pegar esse corte, a casa vai cair. É igual você vai fazer macarrão e você quebrar o macarrão pra fazer. Italiano entra em desespero só de pensar nisso. Eu vou dizer pra você, toma café pelo café ou pelo açúcar? Depende. Ela primeiro escreveu. Destino. Ela escreveu, né? Estou Olha aí. voltando de Israel e paro em Milão. Eu pensei, já alugo um conversível, vou dar uma volta com ela no Lago de Como, né? Ela com 16 pessoas, eu vou alugar um ônibus. Eu faço os meus agendamentos, vou atendo, deixo ele sozinho no café, ele fica, que hora você vem? E não sei o que, não sei o que. Deu, calma, por que não atende celular? E não sei o que. Eu olhei Não. aqui, eu ia dizer assim, Eu já acho chique o cara escrever um livro. Agora, o cara escreveu um livro em 3 línguas. 3 línguas. Meu caro internauta, isso é um Aí negócio. quando eu abri aqui, eu fiquei assim, Questo livro, é isso? leia. Não, melhor não. Esse corte também não é pra pegar. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Pode Empreender, o podcast mais empreendedor da internet. Eu aqui, Alexandre Dussiak, minha colega. Cleonice Lima, convido vocês pra um papo hoje de irmãos. Hoje vai ser legal, hoje a gente vai falar de família, vai falar de empreendedorismo e etc e tal. E a base familiar que trouxe esses empreendedores do jeito que são. Exatamente. Então, por favor, apresente-nos. Francisco Melo e Ana Carolina Melos. Filhos de Francisco. 2 filhos de Francisco. Meu pai era Francisco também. Ixi, É. Então. Francisco, filho de Francisco. né? Agora, você sabe o que eu tô achando que tá faltando? O quê? Chamar a vinheta. E vocês já participaram de algum podcast uma vez? Eu já fiz sozinho na Bayer, mas era assim, sobre o Microsoft Teams. Você Não era professor de podcast? Eu fiz curso de podcast na Itália para saber como fazer melhor, né? Por exemplo, comprei um microfone para saber como é que tem o tipo de microfone. Tem aquele que pega 360, aquele que só pega de um lado, essas coisinhas. Eu dei curso durante a pandemia do Microsoft Teams na Bayer para 3.000 pessoas. Uau. Mas assim, tipo, durante um ano, né? Não foi tudo uma vez só. Porque eu usava para o trabalho. Então eu gostava, eu adoro Microsoft Teams. E agiliza, assim, tudo que você pode imaginar no trabalho. E daí, durante a pandemia, o pessoal, fiquei sabendo disso, o cara falou. Aí eu comecei a mandar e-mail pro pessoal. Cara, para de mandar e-mail. Um amigo meu falou, ele levantou assim, vamos parar com esses e-mails, faz um curso logo pra gente aí. E eu não sabia fazer nada, eu fui aprendendo. Tá, mas aí então a pandemia, né, começou a criar possibilidades pra você. Super. Eu fui convidado pela própria Microsoft da Alemanha, porque como a Bayer é alemã, né, vem tudo de lá. Daí o pessoal ficou sabendo, entraram em contato com a Microsoft, eles me convidaram, mas a minha chefe na época falou, não é teu trabalho, deixa pra lá. Tá bom. Mas me arrependi totalmente, né? Cara, imagine se falar na Microsoft, como é que se usa um tool deles, né? Não é tudo, né? Nossa. Nossa. Eu cheguei a ensinar o presidente da Bayer a usar a Microsoft e o LinkedIn. Não, e a Bayer, nós estamos falando de Europa, minha cara. Esse rapaz aqui é internacional. Desculpa aí, tá? Mas hoje a gente tem até um... Vale a gente falar, né? É internacional, mas agora a gente tem uma coisa nacional aqui, né? Exatamente. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar de quem são vocês. Aí vocês estão se perguntando, nossa, não vai começar o negócio? Não, já começou, meu cara. Tá gravando faz tempo, né? O pau já tá atorando aqui. Então Bom tá que bom, dá pra fazer edição, vamos falar né? deste rapaz e depois vamos falar desta moça. Fale de você, meu rapaz. Quem é Mas você? ela é mais velha, sacanagem. Pra Ela é começo de mais conversa, velha? qual Mas ele é é o grau de daqui. relação de mas vocês? não parece. Eu sei que não parece não a barba parece. branca. Então vamos deixar ela feliz, né? Vai ter que valer o Botox, né, que aplicou, né? Podcast entre irmãos, a coisa é boa, hein? Então, Vai chutando revela embaixo da muitas mesa, né? coisas. O que tá rolando Beliscão. de cutucão ali, né? Não, eu tenho que falar, você lembra da bota da Xuxa? É. Sim, como não? Eu conheço ela muito bem, a bota da Xuxa. Levei cada chute. Mas ó, tá um rapaz bonito, grande hoje, né? Olha aí, ó. Se não fosse a bota Educado. da Xuxa... Educado. Se não fosse... Depois de conhecer a bota da Xuxa. Ah, na bota da Xuxa. Tá vendo, Xuxa? Hashtag fica a dica.
Então fale de você, meu caro Francisco, ou Chico, para os conhecidos. Chiquinho pros íntimos. Chiquinho? Chiquinho. Eu não cheguei nesse nível ainda. Então, Chiquinete. E aí, Entendeu? Maria mano? do Carmo. Quem é você, meu caro? Fale pra gente. Curitibano, Curitiboca, como é que o pessoal fala aqui, né? Bom, eu comecei a trabalhar, vamos falar da parte de trabalho, né? Porque se eu falar do resto não dá tempo. Comecei a trabalhar na Renault com 19 anos, lá na fábrica, aqui em São José dos Pinhais. Adorava. Depois de mais ou menos 6 anos, meu pai faleceu em 2005. E daí eu fiquei meio perdido, né? Porque meu pai era tipo um mentor, né? Tudo que ele falava assim dentro do trabalho acontecia, ele falava, dava as dicas, acontecia e era legal. E eu tinha 25 anos quando ele faleceu, 25/26 daí. Aí nesse meio tempo surgiu a oportunidade de ir para Itália fazer a cidadania italiana. Bom, um passo para trás. Ainda ele vivo, eu fiz inscrição para fazer imigração no Quebec, província francesa do Canadá. Tinha amigos morando já lá e na Renault eu falava um pouco de francês, estava estudando inglês, então eu achava que aquilo era o melhor que tinha para mim na época. Aí, quando o pai faleceu, era um dia depois, uma semana depois, eu tinha entrevista no consulado canadense em São Paulo. Eu disse, deixa pra lá agora, né? Tipo, minha cabeça estava toda virada, né? Aí passou mais ou menos um ano, surgiu a oportunidade de ir para a Itália, um irmão da minha mãe, que é um tio pai para nós, organizou tudo e falou, olha, não vou poder ir, mas a minha filha vai, né? E alguém tem que ir no meu lugar, né? Daí ele juntou os primos lá em Curitiba e falou, quem quer ir no meu lugar? Os primos, os sobrinhos, né? E daí eu não queria ir. Então daí eu larguei a Renault, fui para a Itália fazer cidadania, fiquei 3 meses lá fazendo todo o processo legal. E nós temos parentes na Itália, né? Os primos da minha avó materna são de lá, que é da onde vem a nossa família. E depois do processo de cidadania, eu fui morar com meus primos na Itália. Fui visitar eles em Pádua. Eles falaram, já que você largou tudo no Brasil, né? Já fica por aqui. Agora você tem que virar italiano, porque como que chama? A riça, não? A crica deles conosco. Rixa. Não sei se é rixa, né? Assim, se você quer tirar o passaporte italiano, tudo bem. Você faz parte da família, você tem sangue italiano, você é nosotros, né? Tipo, faz parte da raça. Mas você tem que falar italiano, você tem que comer como italiano, você tem que beber como italiano e, sobretudo, você tem que falar de política como A italiano. gente tem que falar com as mãos como os italianos falam. Eu cheguei até a votar no Berlusconi por causa deles. Olha! É verdade? Influência Ele foi, total. ele foi ser um italiano de Esse- verdade. E, aliás, parênteses, o Berlusconi foi o único primeiro-ministro da Itália desde a fundação da República que terminou o mandato. Pra ver como italiano é crica, né? Não deixou ninguém terminar os O que é italianos. muito bom, né? Por um lado, é porque muito você bom. tem, né, falando de política, né, você tem uma coisa que não vai bem, eles vão lá, param e começam do zero. Pois então, daí eu fiquei na casa dos meus primos por 6 meses, onde eu fiz de tudo, porque eu cheguei na Itália com um italiano muito básico, né? Eu fiz um cursinho na PUC de uma semana com uma pessoa que não tinha ido para a Itália, então aquilo já me dava um pouco assim de receio. Será que tá certo isso? Mas eu fui. Com meus primos, eu aprendi no dia a dia. Né? Primeiro final de semana, minha prima me levou numa agência de emprego lá e falou, dá um emprego para esse cara aqui. Eu fui carregar container. Carreguei fogão de cozinha, um em cima do outro, 400 quilos no braço, com aqueles carrinhos de supermercado, de carga, né? E fui lá carregando container. E depois fiz cortei aço, depois fiz asfalto. Fiquei 6 meses em trabalho manual. E daí comecei a falar, ele chegava em casa todo dia para almoçar, meus primos me davam um jornal, falavam, leia aí como é que é. Daí eu li, eles, não é assim que fala. É assim! Tem que falar assim! Daí você pensava, meu Deus, o que eu fiz de errado, né? Mas não, é o jeito italiano de ser. É que eles são bem viscerais pra falar, né? A fala é mais... Muito. Alemães são assim também, né? Aquela fala mais pesada. E depende da região que você tá, é mais acentuado ou menos. Mais acentuado ou menos. Os meus primos, sendo de Pádua, é um pouquinho, vamos dizer assim, harmonioso a conversa. Mas às vezes eu via os meus primos, né, o casal conversando, eu falei, esses caras vão se separar, tipo, é luta. E, né, modo, nas palavras, né? É igual aqueles filmes que você vê aquela brigadeira, parece que vão se matar, e aí só estão conversando. Tem um filme italiano chamado Família Serpente que mostra isso, é bem isso mesmo. Se bem que eu acho que eu sou italiano, então, porque lá em casa é assim. A conversa é todo mundo um gritando com o outro lado. Não tá rolando nada. Tá tudo certo. Ergue o tom de voz, né? Você acha, É? estão se matando, mas é Nossa, assim por que você mesmo. tá gritando? Não tô gritando. Eu tô falando alto, é diferente. É isso aí. Tô colocando um pouco de expressão na minha voz aqui. Não, por aí. Então, essa parte foi muito legal porque vamos dizer assim, eu fui ainda virgem de certos conceitos do mundo, né? Eu era
adolescente barra jovem, né? Quando eu cheguei lá, né, o fato de você trabalhar como operário e falar, cara, tipo, eu não tenho que pagar para o aluguel, mas eu tenho que dar agora o meu trabalho de uma contribuição diferente, né? Sim. Aqui no Brasil eu morava com meus pais, eu trabalhava na Renault, no escritório, tipo, super luxo, gostoso, né? Sim. Cheguei em casa, ia pra faculdade, etc e tal. Lá era peãozão mesmo, né? Então, quando terminou essa fase, aí eu comecei a falar italiano, eu fui para Milão. Eu vou tentar alguma coisa no escritório, né? Voltar pro ofício, que eles falam, né? E daí fiz várias entrevistas, uma delas que deu certo no final, né? Foi na Alcatel Mobile Phones. No final da entrevista, eu expliquei pro cara que estava me entrevistando, falei, olha, isso aqui é meu currículo, mas eu tô num percurso diferente na Itália. Ele, entendi, mas por que você tem sotaque de Pádua? Daí aquele dia foi... até hoje, assim, me encho de glória. Moral, assim, né? Sotaque de uma região, né? Nem sotaque de Curitiba eu sabia que eu tinha, né? Fiquei sabendo depois. Comecei a juntar as coisas. Falei, nossa, sotaque... Terminou a entrevista, eu liguei, Maria! Me disseram que eu tenho sotaque de Pádua, vai lá. Sério? Acho que eles não acreditaram, mas tudo bem. Mas por quê? O cara que me entrevistou, o Flávio Ferraro, o pai dele era de Pádua. Então, assim... fez a conexão. E eu tava ali para substituir uma mulher que tava em gravidez, né? Então, como era de gêmeos, era tudo em dobro a questão do tempo, eu fiquei ali 1 ano e meio com eles. E foi assim, nossa, foi de uma bênção. Porque nesse meio tempo, eu conheci a Paola, que é aqui de Campo Largo, né? E por isso que eu tô aqui hoje, né? Porque a gente... Mas isso você conheceu ela lá? Sim, conheci ela lá. Não, vamos fazer assim... Tecnicamente, eu conheci ela com 4, 5 anos, a gente ia na mesma igreja, né? Nossa família ia na mesma igreja da família deles, mas era 4, 5 anos, não posso dizer que conhece uma pessoa, né? Era criança também. Você acha que eles são italianos? Vale perguntar se era católico ou não? Eu acho que não, corre o risco que não vale. Você tá falando de igreja? É igreja evangélica, mas... era evangélica? Sim, igreja evangélica. Falei, quebrei a cara. Mas Porque italiana, né? Italiana é católica. Não, mas a raiz avó é era mesmo, de né? origem católica. Então tá. Daí o meu avô era de origem presbiteriana. Entendi. Então houve a mistura. Daí teve essa divisão de igreja, hoje a gente mudou de igreja, não lembro, e a gente nunca mais se viu. O meu pai faleceu, essa foi outra coisa também que a gente pensa na vida, né? Pô, tem tanta coisa que acontece ruim, por que comigo, etc e tal. Nem pensei, né? Quando o meu pai faleceu, ela ficou sabendo através de amigos, e ela me escreveu na época no Orkut ainda, né? Você não sabe o que é Orkut, né? Sim. Você é novinha. Será que eu tô enganando também a idade? Isso é elogio, você tá ligado? Com certeza. Isso é elogio. Bom, daí no Orkut ela me escreveu, oi, eu sou a Paola, tudo bem? Lembra de mim? Fiquei sabendo do teu pai, sinto muito. Mas eu já tinha um histórico, né, do tipo, me apaixonava muito fácil pelas meninas, eu fui noivo 2 vezes antes de sair do Brasil. Parte culpa da minha irmã. Ela tá concordando ali. Tem história aí, pelo jeito. Se tá concordando assim, tem história, tá vendo? Tem história. Não, eu falava pra ele, você já tá apaixonado de novo, porque daí quando rolou essa história da Paola, né, deu saia, vá sair com as meninas, né, curta a vida. Ele tinha... você tinha 25 anos, porque quando o pai faleceu você tinha 24, daí quando você foi pra Itália você já tinha 25. Novo, né? Sim. Assim, curta. Ai, não. Deus, seu burro já tá apaixonado, né? Dele, você me conhece, né? E o duro é que, assim, nessa agora eu fiquei me sentindo meio estranho, porque eu casei com 23. Ai. Eu sou casado há 20 anos. Tamo junto. Alguma coisa de errado não tá certo aqui. Não, mas você tá certo. Tamo Porque, na junto. verdade, ele queria casar cedo. Só que não deu. Eu queria casar com 23, porque eu queria imitar tudo que meu pai fazia, né? Então, sabe aquela teu história? pai era o espelho e você O queria... meu pai filho. meu pai conheceu minha mãe na rua, passou luz alta, minha mãe passeando, voltando num casamento, né? Lá nas Mercedes, aquela coisa toda. É o seguinte, eu tenho uma observação a fazer. Você que está aí me observando. Eu estou com um copinho aqui, ó, deste café maravilhoso chamado Go Coffee, tá? A gente vai falar por que Go Coffee daqui a pouco. Agora tem um negócio. Eu não consigo tomar café sem açúcar, tá? E eles estão se retorcendo ali, porque é um café melhor, diferente, você quer tomar com açúcar. Infelizmente, eu tenho Faz parte do algo hábito. no meu corpo quer dizer alguma coisa, tá? Então, é só... Fique à vontade. É só essa observação, eu sei que vocês estão... Eu vou dizer É igual pra você vai fazer macarrão e você quebrar o macarrão Não. pra fazer. Não é Italiano igual. entra em desespero só de pensar nisso. Eu vou dizer pra você. Você toma café pelo café ou pelo açúcar? Depende. Eu gosto dos dois. Dos dois juntos. Acho que mais do açúcar do que do café. Entendi. Mas, Próxima vez eu trago pra você um caramelo salgado.
Isso. Ai. Aliás, falando nisso... Como é bom que esse negócio aí também. Mas a gente já vai falar disso É também. viciante, né? A gente já vai falar disso. Então, daí você casou, a tua vida estragou, como é que foi, né? Desculpa, eu me perdi. Não, daí Paula... Tá? eu fiquei apaixonado aí, não, dessa vez eu fiz diferente, né? Porque pô, vai que ela corresponde, né? Eu pensei, então é melhor ir pra Itália logo, fugir, né? Porque se ela corresponde, o meu plano, eu tava muito focado em ir pra Itália, fazer vida internacional, tudo, essas coisas, aprender línguas. E daí o que acontece? Ela me aparece na Itália. Depois de 6 meses que eu tava em Pádua, fui pra Milão, daí ela me escreve, eu tô indo pra Israel e na volta de Israel a gente para ali com um grupo de Campo Largo, né? Mas era Boa. ocasional ou ela já foi pensando? Não, era o avião que fazia escala em Milão. Ah, legal. E eu tinha 1 semana de Milão. E aí acabou dando certo. Aí, sem não, e planejar ainda, nada. ela primeiro escreveu, Destino. ela Né? escreveu, né, estou Olha aí. voltando de Israel e paro em Milão. Eu pensei, já alugo um conversível, vou dar uma volta com ela no Lago de Como, né? Dela com 16 pessoas, eu vou alugar um ônibus. E tive que alugar um Sempre ônibus. funciona, né? Típica romance de italiano, né? Apareceu uma pessoa, vem a família inteira. Na cabeça dele acho que só ficou maledeta. E daí passamos 12 horas junto conversando, né? Existem más línguas que falam que depois de 9 meses ela engravidou, porque na verdade depois de 9 meses a gente casou, né? Exatamente. Mas Pô, os filhos vieram 5 essa anos história depois. tá parecida com a minha, velho. Eu também casei depois de 9 meses. Comecei a namorar, casei depois de 9 meses. Mas você deu o primeiro beijo um dia antes do casamento? Não, aí ficou... Modéstia bem à parte, eu era bom nisso. Aí assim, meu filho, na verdade, veio 5 anos depois que eu casei. Eu vou ter que perguntar pra Wagner, né? Não. Não. Segue. Então, foi 17 de março de 2007 que a gente se conheceu no aeroporto de Malpensa, passamos os dias juntos, fomos pra... Como ali é tudo, geograficamente é tudo perto, deu pra organizar um tour super legal. Até eu fiquei impressionado depois, porque de Malpensa nós fomos pra Lugano, na Suíça. De Lugano, Lago de Lugano, passamos pro Como, Lago de Como, muito parecido, mas uma é Suíça, outra é Itália. E depois fomos para Milão para conhecer o centro. E depois voltamos para o aeroporto. Ainda tinha lá umas 2, 3 horas de sobra. É bacana que você consegue fazer muita coisa na Europa, assim, de uma Muito. vez, né? Você E consegue... na época saiu muito barato. Eu lembro que saiu 25 euros por cabeça, tudo. Nossa. Bacana. É, e foi assim, foi meus primos de Pádua que me ajudaram a organizar, né? Porque eu não conhecia geograficamente ali a região, não sabia como me movimentar. Aí o André falou, não, pega um motorista de ônibus, você paga pro motorista e ele organiza tudo. Beleza, deu certo, assim, foi maravilhoso. E E aí depois vocês se encontraram e depois de 9 meses eu decidi vir pro Brasil, caso a gente decidiu, né? Vou fazer polêmica aqui, né? Que eu não pedi ela em casamento, mas ela me mandou um e-mail. Ela vai ficar puta da cara comigo. Mas eu tenho e-mail lá de prova, né? Porque eu falei, né, pra Deus, eu falei, eu não vou mais pedir ninguém em casamento. Essas mulheres não querem saber nada. Imagina quantas você já tinha pedido antes, pra chegar nesse ponto. Foi tenso. Meus amigos tiravam sarro, né? Que eu não pedia as meninas no namoro, eu pedia em casamento, né? Aí Certo. eu falei, não vou ser mais noivo de Ele era ninguém, vamos sério. direto pro casamento. E foi assim, direto pro casamento. Tá, mas ela sabia que ia casar ou não? Sabia? É bom saber, né? E aí você veio pro Brasil e tal. Agora, e de você? Fale de você pra gente. Porque você, afinal, vocês são irmãos e ela, pelo jeito, aguentou muito perrengue seu, Muito. né? E aí? Aí você resolveu A ser cara sócia do dela Deixa eu ver rapaz. se eu consigo chutar por baixo aqui. Aqui eu consigo chutar por baixo, aqui não, tem um pedaço de madeira no meio. Esse amor dos irmãos é tão legal, né, Cláudia? É incrível. Então, eu sou a irmã bem mais nova que ele, brincadeira. Então, eu sou dentista, né? Sou dentista, formada já vai fazer 20 anos. E aí, quando só somos nós dois de irmão, e daí tem toda essa história, né, que ele contou. Ele decidiu ir e eu fiquei. E nunca fui, né? Nunca me visitou. Mas agora estamos Ó. aqui juntos. Ah, não ó. pode fazer mais velho, Não. né? Porque é loser, né? Loser. É loser. Nada de política aqui, tá, gente? A gente tá só fazendo menções de outras menções, tá? Internacional. Não nos rejeitem, tá? Se tiver dislike aqui, já sabemos quem foi culpado. Foi nossa amiga Olha, aliás- internacional. Aliás, peraí, ô Cléo, deixa eu falar um negócio sério com vocês aí. Ó, a gente lançou o podcast, assim, mas a gente precisa aumentar esse canal, gente. Tem mais gente que precisa conhecer o nosso conteúdo, a gente tá tentando trazer esses insights e tal. Daqui a pouco a gente vai entrar no lado empreendedor deles. Mas assim, a gente precisa que você dê uma força pra gente aí, tá? Então o conteúdo é bacana, dá um like pra gente, já compartilha pra outras pessoas, se inscreve no canal da Cicla, porque pra nós é bem importante a participação de vocês e essa comunicação que vocês têm, dando essa força pra gente, tá? Esses conteúdos são feitos pra quem quer empreender, pra quem quer crescer. Então,
Dá uma força pra gente aí, tá? Compartilha esse conteúdo, se inscreve no canal e curte, né, o nosso conteúdo, minha cara. Comenta. Né? Só não fala mal, tá? Fala mal a gente já... Deixa aqui pros bastidores. Deixa dos bastidores. A gente já fala tão bem mal de nós, né? Sim, com Que é certeza. profissional isso. Desculpa, por favor. Vamos lá. Imagine. E aí, desde quando ele ainda estava na Suíça, que não tinha pretensão de voltar ainda, aí já começou a ter ideias, vamos montar uma empresa de importação, e daí começou da área da saúde, ele estava vendo alguns produtos, enfim. Aí depois ele resolveu voltar para o Brasil, né? Somos só nós dois. Eu falei assim, Curitiba, Campo Largo, assim, daí começou o café, daí tem também essa questão do mercado autônomo, foi indo. Vou falar disso já. E ele foi me chamando e eu louca fui junto com ele, né? Foi indo. Mas é tão bom ter irmãos Tá, mas assim, você né? não é mais dentista, não atende mais como dentista. Não, imagine, só não faço a parte de clínica geral, trabalho com harmonização facial, já faz uns 7 anos. Então, ministrava... Engraçado, ela não ajudou muito em você, né? Eu não fiz pra ele. Tá. Eu sou contra. Não, pois Esperar chegar aos 60 anos pra começar a fazer. Daí não adianta, daí vai querer Porque o que eu ia milagre. questionar é exatamente isso. Você é dentista, mas você trabalha com café. Então a ideia é que a pessoa fique com o Clareie. dente manchado no café e faz o clareamento com você. Fechou, é bem isso a ideia. Ela Isso é empreendedorismo, Cléo. Ação e reação, né? É isso aí. E eu atendo em Curitiba, né? Então, eu atendo ali no Bigorrilho, então daqui para Curitiba é muito pertinho. perto. Eu faço os meus agendamentos, vou atendo, deixo ele sozinho no café, ele fica, que hora você vem? E não sei o que, Deu, calma, por que não atende celular? E não sei o que. E o cliente com a boca aberta ali. Não, agora boca aberta não, que eu não faço mais a clínica geral, só a parte Aí externa sai de cliente Mas Harmonização. harmonização. você mora em Campo Largo. Tô morando em Campo Mora em Largo. Campo Largo. Os dois Desde- moram aqui, Aham. mas você atende ainda Bigorrilho. Vim em dezembro morar pra cá. E daí trouxe toda a família e estamos aí, vivendo. Reunimos a Legal. família. Mas tá muito gostoso, tá sendo um momento diferente, um momento tranquilo. E vamos aí. Muito Você bem. sempre morou em Curitiba? Depois Sempre. quando Não. ele foi pra Não, fora? morei no interior de São Paulo durante mais 6 agitado. anos, por conta do trabalho do meu marido. Daí não aguentei, voltei também. Mas ele ficou ou ele veio com você? Agora ele tá vindo. Entendi. Depois de 6 anos ele tá voltando. 6 anos, você deixou ele lá? Ele vem de vez em quando te visitar? Viu só a cumplicidade? Gosto de casais modernos assim também. Vai lá explicar isso pra minha mulher, vai? A cara dele. Explica isso Pô, pra minha às mulher. vezes né? é bom. Eu também morei longe da Paola por um ano. Quando a gente mudou da Itália para a Suíça, ela não tinha ido visto para trabalhar, não tinha cidadania italiana, então ela não podia trabalhar na Suíça. Aí a gente mudou, que como residente ela poderia, ela conseguiu um emprego na indústria farmacêutica e logo depois, acho que uns 6 meses depois, eu consegui uma vaga no norte da Suíça. Mas a Suíça é pequena, em 4 horas você atravessa. Só que é sempre 4 horas, né? Então, como ela tinha acabado de entrar no emprego e eu tinha uma outra oportunidade, eu falei, vamos se ver no final de semana, porque pelo menos você termina a tua primeira experiência no país, vale muito, né? Sim. Você fica lá, 3 meses na empresa, qualquer lugar, né? A pessoa vai perguntar, mas por que você ficou só 3 meses? Por que você não terminou o contrato, etc. Então, a gente fez esse sacrifício, né? E, por um lado, era até legal, porque a gente tinha muita coisa para contar e, no final de semana, a gente se reunia só para falar as coisas boas, né? Não tinha tanto perrengue, vamos dizer assim, né? Porque a parte mas de esse- lavar a cueca que é o negócio ruim, né? Daí se você fica responsável pelas suas, tá tudo certo. Essa é a Bom, melhor a parte. gente não tinha filho também, né? Porque faz toda a isso diferença, muda bastante né? a coisa. Porque se um fica com os filhos, daí pesa, né? Muda Esse, bastante a porque daí coisa. tem atividade, um monte de coisa para controlar, etc Tem, e tal, né? tem. Mas foi um período bom. Mas você sabe o que eu acho legal? Até eu li uma frase, que às vezes o casamento as pessoas acham que é um tomar posse do outro. E não, são Pelo sonhos contrário. que você quer se realizar e juntos, né, o casal. É importante pra você nesse momento, eu vou te apoiar. É preciso ficar distante, é preciso fazer sacrifício nesse momento, eu vou estar te apoiando. E aí, às vezes, os casais não entendem essa, né? Ah, não, é bom pra ele, não é bom pra mim. É bom pra um, é bom pra todos, né? Você sabe uma coisa, Cléo, que eu escutava muitas vezes o pessoal falando assim, mas eu casei pra... alguns falam, eu casei pra ser feliz. Aí não, mas você não pode pensar em ser feliz, tem que casar pra fazer o outro feliz. Você sabe que eu sou contrário a isso. Porque eu entendo o seguinte, se eu casar pra fazer o outro feliz, então quer dizer que a minha felicidade não importa tanto assim? Mas se eu não sou feliz, eu não tenho como fazer outra pessoa feliz. Então e aí? Fica como? Então, não sei, estamos aqui num momento reflexão. Tem um livro chamado Assim que a Linguagem do Amor que fala sobre isso. Gary Chapman. Se você pensa nesse sentido,
é natural. Agora, se você pensa, poxa, vamos dar um exemplo bem simples, presente, né? Eu vou dar um chocolate para minha esposa. Ela não gosta de chocolate, ela gosta de flores. Eu posso comprar chocolate todo ano para ela. Ela vai dizer, obrigado, mas não vou comer porque eu não gosto. Não vai ser a mesma coisa. Agora, se eu pegar e comprar flores, ela vai dizer, adoro flores. Né? No caso da Paula, é o contrário. Ela gosta de chocolate e não gosta de flores. Então, assim... Faz sentido. Eu adoro dar chocolate, mas ela vai querer outra coisa. Então, assim, depende do que, depende quando, depende do ciclo também, né? Como a gente falou, tem momentos que a gente fica sozinho, momentos que a gente fica junto, momentos que a gente tem filho, momentos que a gente não tem filho, momentos que tem dinheiro, momentos que não tem dinheiro. Então, tudo isso influencia, né? Eu acho que nessa parte de você saber o que a pessoa está precisando versus aquilo que você quer dar faz toda a diferença. Concordo com você, naturalmente eu quero ser feliz, óbvio. Né? Eu vou atrás da minha felicidade. Mas no casamento, eu acho que se você busca a felicidade do outro primeiro e o outro faz igual, aí é um ciclo positivo, né? Exato. Eu faço o que ela quer e ela faz o que eu quero. Bom, daí... Às vezes com sacrifício, né? Isso faz sentido, sim, com certeza. A gente até teve conversando, né, Cleo? Para você que não viu ainda, lá no episódio 3, tá? Nós tivemos aqui com a... Foi o 3 ou foi o 2? Com o Luan. Foi o 2. Foi o 2. Então, dois. corta. Foi o 2. Nós tivemos com o Luan e a Gisele, que são do Petit Pois, e a gente estava falando muito disso, de empreender juntos e tal, a questão de casal. E isso que você coloca faz muito sentido, porque às vezes a abnegação é uma coisa, agora o se anular por causa do outro é outra coisa. E é um risco muito grande, porque de repente a tua esposa começa a olhar para você e fala, cara, mas aquele cara que eu admirava, que era, sabe, empolgado, que ia para cima e tal, cadê esse cara? O cara virou meio que um capacho, meio que um, sabe? Então, eu acho que esse ponto é a questão. E a impressão que eu tenho também é que hoje os casais transformaram o relacionamento em algo muito... não, a palavra não é superficial, mas eu diria descartável. Então, assim, eu não entendo não deu mais certo, com você. troca. Não, Exato. E sabe, eu acho que não é por aí. Eu acho que as pessoas precisam entender que, sim, existe esforço. Né? E você tem que correr atrás. Pô, não tá dando certo, não dá por quê. Né? Você não pode simplesmente ir largando e abandonando e tal, né? Mas essa é a minha visão. Não sei Eu se também você concordo. compartilha. É igual eu digo, o amor, ele é uma criação, né? Todos os dias você tá vendo o que o outro faz, o que você faz que o outro não gosta. Tá, eu sei que eu não vou fazer aquilo porque eu vou irritá-lo. Agora não, eu sei que ele não gosta disso, vou fazer só porque ele não gosta. Então, você não compreender ele, você não tá criando amor, você tá criando uma discórdia. Então, esse posicionamento que a gente tem que ter dentro do casamento, né, é muito importante. E que também concordo que as pessoas estão agindo como descartáveis. Então, casamentos duradouros, todos aqui, pelo jeito, somos, né? Até porque, quando eu casei, né, foi falado assim, olha, é até que a morte os separe. E ela me fala isso todas as vezes. Enquanto você não morrer, você não vai se separar. E se você separar, você vai morrer. Exatamente. Então, Escolhe uma Mensagem coisa ou outra. passada. então, hashtag, né? Eu acho que a gente Fica tem a que dica. fazer um podcast só sobre casamento. Você viu, né? Que aqui rendeu. Não, aqui nós manjamos. Não, eu até lembrei de outra coisa agora. Quando eu tava lá na Itália, né? E contei pro meu chefe, né? Ó, tô indo pro Brasil pra casar. Ele, com quem? E, tipo, sua namorada imaginária, né? Eu, não, com a Coitadinho, Paola, a Itália tudo, tá né? deixando ele louco. Você vê que não era só você que zoava, né? Né, então... E não, e porque assim, né? Solteiro na Itália, brasileiro, homem é positivo, mulher não é tanto, porque tem a fama, né, do outro lado. Sim. Mas o meu chefe falava, ó, tem a funcionária de tal lá, tem outra, vamos sair. E falava tudo, tipo, vai lá, pega as menininhas, isso aqui. Mas eu quero casar, não quero pegar as menininhas, né? Daí quando eu falei ia casar com a Paola, ele falou, pá, deixa eu ver a foto. Aí quando eu vi a foto, ele, vai logo, né? Mas daí na conversa séria ele veio e me chamou, assim, ele é presidente da empresa. Ele falou, Chico, sente aqui, quero te falar uma coisa, eu tô no segundo casamento. Você vai casar com a moça sem transar com ela, no português, no italiano, claro, né? Sim. Eu falei, vou, vê se você não gostar. Eu tento de novo. Aprendo. Então foi essa questão, né, de compromisso, na verdade, assim, era uma coisa que até hoje está sendo para nós, tô tentando todo dia de novo, mas por causa de uma crença, no sentido não só religioso, mas no sentido da pessoa. Ah, tem uma coisa que eu não gosto, tá, legal, passa para próximo. E não é tanto uma questão emocional. Porque se fosse emocional, durava pouco, né? Exato. Então, isso para nós foi muito importante. E tanto que a gente pediu muitos sinais para Deus, né? Nós pedimos, né? A gente pediu, não sei falar mais, mas tudo bem, vocês entenderam. As duas coisas. E daí, uma delas foi esse meu chefe aí, porque eu tinha comprado a passagem pela BRA, a aviação, que faliu. Comprei a passagem para ir para o Brasil para casar.
Aí cheguei um dia no escritório, não falei nada pro meu chefe. Cheguei lá, ele falou, tem uma coisa errada com você. E ele apontando o dedo, vem pra minha sala já. Eu pensei, meu Deus, fiz alguma coisa errada, vai me mandar embora, sei lá, né? Meu primeiro emprego de escritório, eu não sabia nem falar as coisas direito lá. Ele falou, abre a boca. Eu, como assim abre a boca? Eu fiquei imaginando o que eu conto pra esse cara pra poder sair dessa sala logo, né? Sim. Ele, não, tem alguma coisa errada com você. Eu tô vendo hoje, você tá estranho. Você não tá alegre, você tá quieto. Tá, aconteceu um negócio no Brasil, lá, uma empresa de aviação faliu. Ele me mostra o site, pediu, traduz aí. Eu mostrei, ele, tá, como é que é o nome da tua noiva? Paola, isso aqui. Então, ligou pra agência lá, uma passagem de avião pra Paola, outra pro Francisco, presente de casamento, pode ir. Uau! Bacana, hein? Muito. E assim, teve várias coisas que a gente pediu, assim, sinal mesmo pra Deus. A gente é meio louco, né? Vamos se bater dois aqui, vai dar, ou ajuda a gente a, tipo, desviar o caminho, ou a dar certo, né? E de história igual essa teve várias. E por isso que eu trouxe aqui o livro, que é o que eu conto tudo, né? Já tô falando metade do livro aqui. Não, pera aí, vamos falar desse livro, por favor, Cléo. Desse livro. Nós estamos falando de um escritor, aqui tá, ó. Cadê, ó? Mostra pra nós lá, Thiagão. Aí, ó, tá vendo? Coloca aqui no close, ó. Aqui, ó, na câmera deles aqui, ó. Aí, ó. Na deles. Tá vendo, ó? Aí. Só que aí o nome lascou, né, fião? Francisco Melo. Então, Vila Gela. Vila Gela. É o nome de um hotel na Bulgária. Uhum. A cidade chama Gela. Aí não vou contar tudo, mas a parte mais simples e rápida é um aniversário que a gente foi lá, nossos amigos da Ontivesca, que são búlgaros. Ele fechou o hotel pro aniversário da esposa dele. E foi uma noite, assim, muito romântica. E eu lembrei dos meus pais, tudo, e eu tava chorando que nem criança. Muito engraçado isso, né? Você vai num aniversário e fica chorando, né? O cara não é normal, né? Aí eu... O cara casou dando o primeiro beijo um dia antes do casamento. Não, na realidade é o seguinte, ele tem essa carinha de ogro, mas aqui dentro é um coração bem maligno. É molão? Que ele tem. Ah, então Olha tá. só, ele só tem essa carinha. Não entregue Que tudo agora, já no bonitinho. início. Bom, esse meu amigo falou, né? Eu contei, ele perguntou por que você tá chorando? Eu contei, lembrei dos meus pais, que meus pais conheceram, tal. E da minha história com a Paola dele, ele chegou no meu ouvido e falou assim, tava todo mundo bêbado já, mas eu lembro, né? Dizem que bêbado não lembra, né? Escreva um livro sobre a sua história. De vocês. Aquele negócio ficou na minha mente, eu cheguei na Suíça e pau. Lá. E por isso que o primeiro... Estão em 3 línguas, né? Inglês, italiano e português. Uhum. O primeiro foi inglês porque nasceu ali, né? Nesse contexto internacional. E depois eu traduzi para o italiano, para minha família na Itália, né, poder ler. E, obviamente, no português para os amigos e parentes brasileiros. Qual que é o teu? É em outra língua, Cléo? Todos eles. Ah, o teu tá em inglês. Eu olhei aqui, eu ia dizer assim... Eu já acho chique o cara escrever um livro. Agora, o cara escreveu um livro em 3 línguas. 3 línguas. Meu caro internauta, isso é o negócio. Aí quando eu abri aqui, eu fiquei assim... Com esse teu livro, é isso? Leia. Não, melhor não. O nosso amigo aqui, ele diz que a melhor língua que se falar é italiano, né? É a língua mais romântica, na minha opinião. O pessoal diz que pra xingar em italiano é legal também. Super, adoro. Né? A gente não pode falar. A gente tem uma amiga em comum. Michel Pietro e Elisa veem isso, mas no trânsito, não, melhor coisa que tem. A gente tem uma amiga em comum que também a educação dela é francês. francesa. Ela diz que pra xingar em francês é uma maravilha também. De vez em quando a gente pede umas dicas e eu vou pedir pra você também. Mas eu sei que tem umas porca-pipa da vida aí que é legal, né? Hein, mas se a gente quiser comprar esse livro, Francisco, tem como comprar ou a gente só ganha de presente mesmo? Tem os dois, né? Dependendo da pessoa, eu dou de presente. Eu tô fazendo a parte da venda. Olha lá, alguém tem que pensar nisso, né? O coração mole tá lá, aqui tá a razão. Sim. E bolso cheio. Sim. Não, tem no Amazon também. Eu coloquei só pra ter disponível, porque na época eu não sabia. Eu fiz o livro para minha esposa, né? Em 2019, aniversário da Paola. O livro foi publicado dia 15 de novembro. Que foi Pô, mas o cara dela. bota a régua muito alta, cara. Eu já tô curiosa. Não dá, de ver esse velho. livro. Eu já Pô, tô curiosa. Eu vou lá, eu malmente consigo dar um chocolate pra minha mulher. O cara faz um livro pra mulher dele, cara. Pô, viu, esposa, se você estiver vendo, por favor, tá? Pula essa parte. E Wagner, eu acho que você agora Por você mata favor. ele de verdade. Olha. Pô, Chico, não dá com você, cara. Tem condição. Também está oferecendo cursos para casais, eu recebo e ele dá aula. Ai, que legal. Mas deveria, né? Olha, Deveria. Pra mostrar que o perfeito. amor não é impossível. Isso é verdade. Aí, A gente vai apoiar, a gente vai Quem estar sabe, sentado né? junto É na isso aí. próxima Esse fileira. próximo braço da Cicla, curso para casar. Não deixa de ser empreendedorismo, né? Porque a sociedade é um casamento, né? Inclusive, a gente casamento. trabalhou, eu e o Paulo trabalhamos 2 vezes juntos, uma na Itália e uma na Suíça.
na Itália, dentro da Bauschlumb, que a Paula também, né? Quando ela casou comigo, ela não sabia italiano, não sabia nada, foi para lá, largou a farmácia do pai dela aqui para ser operadora lá. Eu falei, Paula, só não fica em casa para não dar depressão, por causa do inverno, aquela coisa toda, né? Então ela foi igual fizeram comigo lá em Padova. Meus primos me levaram para uma agência de trabalho, eu levei ela. Falei, qualquer trabalho aí pra moça, né? E ela pegou o primeiro que veio, né? Que foi ser empacotadora na Bauschlumb, lentes de contato. E daí, resumindo, ela foi reconhecida lá pelo diploma, né? Descobriram que ela era farmacêutica, ela foi trabalhar no laboratório e assim fez a história dela na indústria farmacêutica lá fora. Mas nesse meio tempo abriu uma vaga na empresa também, a gente trabalhava junto, não diretamente, né? E depois na Suíça, de novo, ela foi para Bayer, onde ela está trabalhando até hoje. E eu fui de novo também, da Novartis eu saí para Bayer, e a gente fazendo reunião junto, aí a gente tem um contato bem próximo, porque ela tinha a responsabilidade de fazer os chamados dos fornecedores na parte de qualidade, e eu fazia as mudanças técnicas. Eu gerente de projeto e ela é o gerente de qualidade. E a gente teve reunião junto, assim, foi bem engraçado. Então a gente trabalhou junto também nesse ambiente. Era engraçado ver, assim, o pessoal, às vezes via um cara assim, pô, bonita aquela moça, também acho. Eu ficava quieto, né? Porque não vou deixar ninguém, né, desconfortável. Não, pode deixar bonito, não tem problema, eu não sou ciumento. Que risco. Não, e que risco corre um cara que fez a menina casar com ele sem nem ter beijado ela. Ah, então. Não. Tá tudo certo. Pois essa era a parte que o meu chefe falava, né? O que você contou pra ela, né? Me conta, o que você falou tanto pra ela que você nem beijou a menina, nem transou com ela? Porque fisicamente não tinha como, né? Mesmo que tinha gente aqui dizendo que eu tava grávida, mas tudo bem. Conversas dele. Era vírus. A gente dava risada, mas é engraçado, porque foi bem Posso isso. pedir uma coisa pra ele? Por Deixar favor. uma mensagem aqui pra Paola? Em italiano. Você pensou em tudo, hein? Boa. Então, a Paula fez aniversário agora dia 15 de novembro, né? Então, ti dico così, amore mio. Io non ti lascerò mai, sono andato per te ovunque e andrò ovunque. Con te partirò anch'io. Bacio. Não entendi nada, mas foi lindo. Não, eu fiquei me sentindo aqui naquela novela, na Terra Nossa, né? Eu quase que falei, venha, Mateus, venha. Nada de beijo, hein? Não, olha, Tu dá um abraço depois, se quiser. dentro, cara. Ô, Cléo, por que você faz isso? Porque a gente vai perder essa oportunidade? Né? Não pode. Então, já que a conversa tá muito boa e a gente poderia aqui, ó, tocar o baile contando essas histórias. Mas e aí, como surgiu o casamento entre empresa entre vocês, dois irmãos? Como é que é? Eu sempre tive a vontade de empreender. Né? Eu trabalhava na Renault desde cedo. Comecei a trabalhar... Na verdade, eu comecei a trabalhar com 14 anos. A minha irmã também. A gente tinha uma vontade de trabalhar que veio do pai e da mãe. Assim. A gente sempre viu os dois ralando muito. Eu comecei com 14 numa loja de sapato lá na Padre Anchieta, em Curitiba, levando sapato de uma loja para outra. A loja nem existe mais, mas o objetivo era trabalho de verão, vamos dizer assim, nas férias. E eu queria comprar os... Oi? Temporário. Isso, eu queria... Um mês só. Eu queria comprar o Super Nintendo. Porque todos meus amigos tinham, eu também queria ter. Meu pai falou, vai trabalhar. Eu fui trabalhar e comprei. Eu acho que até uma ajudinha ele deu no final lá, porque um mês de trabalho, não sei se dava, não lembro dos valores exatamente. Mas compramos o Super Nintendo. E depois, com 19 anos, fui fazer estágio na Renault e daí viajei e fiz tudo isso. Nesse processo, eu sempre vi meu pai fazendo, trabalhando para empresas e sendo empreendedor. Eu queria fazer as duas coisas por um período. Eu queria ter uma empresa e queria trabalhar também, para ter duas entradas, né? Um risco, né, dividido. E eu sempre, lá de fora, eu via coisas que não tem aqui. E eu assim, como é que eu podia fazer isso acontecer? Né? E tem muita coisa que não adianta se procurar no Google, não vai achar. Você tem que viver a vida lá. E uma das coisas que a gente começou a fazer junto foi trazer um purificador de ar fabricado na Itália pela Lindhaus. Lindhaus é um nome alemão, quer dizer casa limpa, mas a empresa é italiana lá de Padova, até por coincidência. Eles produzem um filtro de ar que elimina o Covid no ambiente. Então você põe aqui 30 metros quadrados, tem até para 100 metros quadrados. Então no estourar da pandemia eu vi a propaganda na televisão, fui atrás, abrimos a empresa e começamos a trazer o produto para cá, registrando o produto no Inmetro, tudo. E falei, para quem que eu vou pedir ajuda para fazer isso? Estava lá, não tinha pretensão de voltar.
Porque não, senão uma irmã que você confia, né? Sim. Ou alguém que você confia. Tem Claro. várias pessoas que eu tentei e algumas disseram sim, algumas disseram não. E a gente falou, vamos fazer? Vamos. E assim foi indo. Depois tem mais 3 ou 4 produtos que estão engatilhados, que dependem da Anvisa e do Inmetro também. Tem, assim, muita coisa. Só que em paralelo, como essas coisas demoram muito, né? A gente começou a ver outras coisas. E no correr, né, da nossa história, nos últimos 2 anos que a gente começou a falar mais de trabalho, surgiu a oportunidade de a gente voltar para o Brasil. E quando a gente voltou, né, eu e a Paola e as crianças, eu falei, eu não quero mais ser funcionário aqui. Porque eu vi muita gente, né, na época da Renault ainda, que vai para fora, ganha uma super experiência, aí fala língua, isso aqui, vem para cá, é super valorizado e não ganha nada com isso. Então eu falei, eu vou voltar a ser empregado, ter que cumprir hora, né? Então, não, acho que não é esse o negócio. Daí comecei a fuçar e pesquisar o que a gente poderia fazer. Encontrei o Market for You, que é o mercado autônomo, né? São franquias, e a GoCoffee. A Market for You foi o primeiro contrato que a gente assinou. A Market for You já é daqui, ela não é? A Market for You e a GoCoffee são de Curitiba. São de Curitiba. Exato. Então, isso é outra coisa também que eu estava buscando proximidade com os proprietários para entender o business, para ter um suporte e, obviamente, dentro da concorrência de cada um no seu setor, veio a diferencial deles, né? Market for You, mercado que vai dentro do condomínio, nasceu um pouquinho antes da pandemia, você compra pelo aplicativo, você pode colocar o que você quiser dentro, como franqueado, tem os limites e regras como qualquer franquia, mas é um excelente modelo de negócios. Eu estava focado mais, até vindo para Campo Largo, né, não tem muito condomínio, não tem muito prédio grande, focado mais nas empresas, é o que a gente está fazendo agora, né? Não vou citar o nome das empresas que o nosso mercado está dentro, porque tem toda uma questão de compliance que as empresas, né? Mas a gente já está em 4 multinacionais no SIC, onde a gente vai lá reabastecer e os funcionários compram os produtos através do aplicativo. E é um conforto Sim, uma enorme. comodidade, né? Sim. Para a empresa é benefício grátis, né? É um excelente benefício que é o RH, ou seja lá quem for que vai estar anunciando dentro da empresa ali, facility, vai dizer, ó, a gente tem esse benefício, pode comprar esse produto Coca-Cola, e assim vai o snack durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá, mas como que funciona então dentro da empresa? Digamos que a Cleo resolveu contratar. Como é que isso funciona para a empresa? Existe um custo para a empresa? Não existe? É só o que é comprado? Você fornece, você entrega? O que é? Para a empresa é custo zero, literalmente. O contrato existe entre a nossa empresa, que é o nosso CNPJ, como franqueado Market for You, e o CNPJ da própria empresa, mas é uma formalidade para dizer, estou levando uma gôndola, ou 2 gôndolas, uma geladeira ou 2 geladeiras, e os produtos que estão dentro. Os funcionários vão comprar através do aplicativo, e para a empresa não tem custo nenhum. A parte, o custo da geladeira, né, que quilowatts, hora, ano, nossa, é zero, Claro. né? Comparado àquilo que tem. Em condomínio existem acordos diferentes. Mas nas empresas o benefício é muito alto, porque o funcionário, em vez de pegar, tem casos aqui na rodovia, o funcionário sai na hora do almoço para comprar uma Coca-Cola. Ele está isolado no meio do nada ali, até chegar no posto, e vão em 2, né? Porque um dirige, o outro vai com a Coca atrás, ou na malinha, etc e tal. Ou ele não precisa mais. Ou o cara que trabalha no segundo, terceiro turno. Ele não vai para casa e tem que parar num posto de conveniência porque está tudo fechado. Ele pega dali um pão, ele pega ali o leite e tudo que ele precisar, até absorvente íntimo, a gente coloca. Tem tudo ali. Uhum. Porque é minha liberdade como franqueado eu colocar o produto ali. Eu só tenho que, obviamente, registrar o produto, porque a empresa ganha royalties em cima das vendas, no caso do Market for You, então é o business deles, e a gente tem que seguir essas regras. O resto, muito simples. Tem câmera de controle, tem sensor para abrir a geladeira, por exemplo, um bebida alcoólica. Tem uma empresa que a gente está dentro que aceita bebida alcoólica, então os funcionários podem tomar. A própria Market for You, no escritório deles, no Alto da Glória, depois das 5 ou das 6 horas, não lembro certinho, eles podem tomar bebida alcoólica e fazem festa lá, super legal, né? Esse modelo de startup é um pouco diferente, né? Sim. Produção é mais perigoso, então a maioria do pessoal fala, não quero bebida alcoólica porque o risco de acidente é alto, né? Sim. Então, essa foi a nossa primeira franquia. Então, para nós, o primeiro impacto, assim, principalmente para mim vindo de fora, é porque que algumas empresas demoram tanto para aceitar, né? Sendo que é um benefício, é grátis, não tem nem assim um ônus para a empresa, Sim. é só bônus. Mas é uma questão de cultura também. Se vocês forem no Shopping Miller, no andar do estacionamento, vocês vão ver lá, tem uma unidade do Market for You, onde você pode comprar. Não tem ninguém lá. Embaixo do cinema. Entre o estacionamento e o cinema. Então, pensando em diversificação de risco, né? Quando eu vi que o tempo para nós, na questão do Market for You, era
era uma questão, assim, dependendo das empresas aceitarem. Eu vou ter que ir lá reabastecer 2, 3 vezes por semana. Eu tinha ainda um tempo de sobra ainda. Falei, mas aqui, entre essas atividades, o que eu faço? Aí veio a questão do café. Mas a questão do café foi uma coisa cultural entre eu e a Paola, onde a gente lá estava acostumado a sair tomar café. A gente morou, por exemplo... A Europa é muito acostumada ao café, né? Assim, Forte isso lá. na Alcatel, onde eu trabalhava, eu chegava, sei lá, 8 da manhã. Das 8 às 10 eu tomava, às vezes, 4 cafés. Porque chega o gerente, chega o diretor, chega o presidente, cada um um cafezinho. E o cafezinho não é literalmente pegar o café, às vezes é só ir junto para ter a conversa. Exato. Então a gente criou esse hábito. Mais do que sábado era dia, tipo, não sagrado, mas era um costume muito forte. Sábado de manhã a gente acorda e sai. E vai tomar café na rua. Né? Um cappuccino, um brioche, uma coisa assim. E a gente morou durante 3 anos na frente de um hotel, lá em Chernobyl, na região do Lago de Como. A gente ia ali fazer amizade com o pessoal. Né? Foi um monte de história legal que a gente saiu dali. Quando nós viemos para cá, a gente começou com os mesmos hábitos, né? Acordar e sair tomar café. Pô, mas daí tá fechado um, tá fechado outro, tá fechado outro. Ou esse tá aberto, mas não tem o brioche, ou não tem o doce que a gente quer, o café. Mas assim, 99% das vezes que a gente saía de manhã cedo, tá fechado os cafés. E eu conheço 2 ou 3 cafés aqui, já falamos nos grupos, né? O Santidade e o Café de Grano, para mim, os cappuccinos excelentes, adoro atendimento, adoro café, vou lá com muita vontade. E nessa busca nossa, eu falei, mas peraí, esses horários não tem, então, acho que vamos abrir um café então, né? Vamos preencher essa lacuna. Tanto que o que eu gosto mesmo, pessoalmente, é de abrir o café cedo para atender aqueles clientes que vêm de manhã. Eu já sei o nome de alguns clientes que vêm no café, que já sei o que eles tomam, para onde que eles vão, o que eles fazem, porque é aquele negócio, sabe, vem aqui que eu tô te atendendo, porque eu conheço você, eu sei a tua necessidade. Isso é legal. Você precisa de um café de manhã. É muito coisa do italiano, Muito. né? A coisa do relacional ali, né? Exato. Então, essa época da Itália, quando eu morava sozinho, entre a cidadania italiana e até casar, eu tomava café todo dia no bar. E bar na Itália é cafeteria. Né? A gente chama de bar lá. Então, eu tomava sozinho lá meu café, meu cappuccino, e depois ia pro trabalho. E isso é... Nossa, eu ficava olhando o pessoal, falei assim, um dia eu quero ter um café para mim. Eu pensava, inicialmente, um café sem franquia no meio. Porque a franquia... A vantagem é que vem mastigado muita coisa, a arquitetura, os produtos já são pré-selecionados, café excelente, essas coisas todas. Te trava um pouquinho. Mas a gente tem que abrir mão cada vez de alguma coisa, né? Não dá para ganhar tudo de uma vez só, né? Hoje estou feliz, eu acho que é uma coisa que vale a pena, né? Sozinho ia demorar muito, ia custar talvez mais caro até, porque até você ganhar, né, a confiança de certos fornecedores e dos clientes que não conhecem você, não conhecem mais, por que eu vou tomar café no Chico ou na Ana, uma coisa assim, né? Agora a Go Coffee, ou tanto o Market for You, são 2 empresas conhecidas. Market for You tem mais de 2.000 pontos de venda no Brasil e Go Coffee tem mais de 140 lojas no Brasil. Então, isso vale a pena, né? Claro. Sim. E essa foi a nossa... O nome é forte, né? a nossa história até aqui. E sempre querendo fazer alguma coisa diferente, né? Não simplesmente abrir a porta e bem-vindo, né? E nisso a Ana está com você, tanto na Market quanto no Go Coffee. E como que é para você ali? Porque a princípio agora você atende a questão também do teu consultório, a clínica ou consultório? Consultório. Né? E aí ao mesmo tempo eu percebo que vocês vira e mexe estão juntos ali na Go Coffee, mas tem também o marketing. Como é que você tá conciliando isso? Então, eu falo até pro Chiquinho. Eu tô aprendendo, porque eu sempre trabalhei sozinha, né? Então, eu falo para ele, eu tenho dificuldade dessa parte de trabalhar em equipe. Mas eu tô amando, tô gostando e tô aprendendo cada dia mais. E acho que só de ver, de nós estarmos juntos como irmão, empreendendo, e os nossos filhos estarem juntos também, né? Então, acho que tudo isso já vale a pena. Eu vim para cá por conta disso, né? Para estar junto dos sobrinhos, para as minhas filhas estarem junto dos primos, porque estavam crescendo tudo separados e sozinhos, né? O tempo passa tão rápido. Depois dessa pandemia, acho que muita coisa mudou na nossa mente, né? Sim. Valores e tudo mais. Assim, gente, para que passar mais tanto tempo longe? Vai saber o dia de amanhã. Então, eles brincam, toda hora estão juntos, acham que, da minha pequena para os 2 dele, acho que eles são tudo irmãos, sabe? Que são tudo parecidinho. Então, é isso que traz essa alegria. E eu estou aprendendo. Cada dia eu estou aprendendo gestão, logística.
E eu gosto, então tá sendo um desafio muito bom para mim. Bacana. Né? E aprendo muito com o Chiquinho, né? Porque ele vem dessa área de indústria, de equipe, coisa que eu não sei nada. Então, ele me ensina, ó, você tem que fazer assim, horário, não sei o quê. Então, eu só tô numa fase de aprendizado. Então, assim, eu tô amando. É corrido, né? Não vou dizer que não, é bem corrido, mas é muito satisfatório. Não tenho, assim, o que reclamar, porque a odontologia em si, ela é muito sozinha, né? Então, No máximo você tem ali uma auxiliar e é isso. Né? é você, o paciente, pronto, né? Então, assim, às vezes você quer se comunicar, quer conversar, né? Deixa eu te Quer perguntar uma trocar coisa. Por que ideia. vocês querem conversar com a gente quando a gente tá com a boca aberta ali? Porque a gente é muito solitário. Não, mas vocês fazem pergunta quando a gente não pode responder. Tipo, qual Né, é você o não nome acha do que teu hoje o dia filho? tá muito bonito? Nossa, mas quantos anos você tem? É constrangedor. Mas todo mundo faz isso porque a gente é tão sozinho ali, daí a gente vê um ser sentadinho ali e a gente quer conversar. Mas Não, o pior é a gente tentar ainda contar a história com a boca aberta. Mas você sabe que eu tenho muitos pacientes que iam no consultório só para conversar. E assim, eu não estava atendendo. O paciente chegava, começava a contar história, conversar. Ai, deu o horário da próxima consulta. Ah, não, doutora, tudo bem, marca, vem outro dia. E assim ia. Então, assim, e aqui no café a gente também vê alguma coisa assim, das pessoas vêm pro café se aproximando e a gente procura também fazer um atendimento humanizado. Isso faz toda a Né? diferença, né? Porque o café em si, por ser uma franquia, então ela tem até, antigamente até a gente tinha o autoatendimento, né? A gente tem clientes que falam, eu não gosto do autoatendimento, eu gosto sim, ó, desse olho a olho, né? Então até a gente fala, olha, chama pelo nome da pessoa. Então a gente procura fazer um atendimento humanizado. A pessoa não vira só um número, né? Isso, tanto é assim que até a gente fala, se o café tem horários que ele está mais tranquilo, então a gente vai e leva o café na mesa. Não fica chamando, né, como se fosse uma rede assim de... você vai lá e chama lá o fulano e vem pegar o teu café. Não, se a gente tem ali tempo, assim, vai e leva. Ou às vezes para uma pessoa mais de idade, uma mãe que está gestante ou com criança no colo, né? Não custa, vai lá e leva, faz esse Esse carinho. não é o padrão da franquia. Não. Tem uma coisa que a gente tem que comentar, né? O que a gente está comentando aqui, tanto para a Market For You quanto para o Go Coffee, é relacionado a nós como franqueados e não como uma franquia. Né? O que a gente está falando aqui é da nossa unidade da Go Coffee em Campo Largo, eventualmente é do City Center, e também da Market For You dentro das empresas que a gente tem. Não quer dizer que o que a gente está fazendo aqui reflete as empresas, tá? Só para deixar bem claro. Por exemplo, isso que a Caro falou do atender o cliente quando chega, não é recomendado, mas aqui em Campo Largo faz diferença. Sim. Né? O totem, que a pessoa pode fazer o pedido automático ali, está virado para fora. A gente mudou algum sistema do banco, teve algum problema técnico que a gente tinha que ficar dando uma volta no balcão. Isso atrasava tudo, né? Fazia uma fila enorme. Eu falei, quer saber uma coisa? Vira o tablet. O que você gostaria? Faça o pedido. Pronto. Quando a loja está cheia, infelizmente tem que esperar, né? A produção do frappé demora um pouco mais, o café é um pouco mais rápido e a gente chama o cliente pelo nome, né? Aí o cliente tem que vir no balcão e pegar, não tem como levar, não é um garçom, né? É um barista que a gente tem. Isso a franquia já falou, não recomendamos, não é bom se fazer isso. Né? A gente, tá bom, a gente entendeu, loja cheia a gente faz de acordo com as regras da franquia. Se a loja está vazia, de manhã cedo, eu dou o café na mão do cara, né? O cara senta ali para usar o notebook, alguma coisa, e fala, me dá um café, a favor? Claro. As senhoras de idade vêm e falam, um café, por favor. Elas nem viram que tem um tablet ali. Eu E pego não vão nem saber usar, né? Exato, eu pego o tablet e vou ali, tanto para que serve a tecnologia, né? Exatamente. Eu pego o tablet, a maquininha do Sicredi, vou ali e falo, ó, esse aqui... Agora, o quão é importante, o que você está colocando é o seguinte, assim, a franquia, ela tem um formato de atendimento, ela tem uma regra, né? Sim. Mas o quão importante é e o quão possível é você fazer essa mudança. Porque vocês estão me dizendo que vocês enxergaram uma necessidade. Poxa, a gente pode atender desse jeito. O quão importante é enxergar isso? Pois então, olha só, falando de cafés em Campo Largo, tem bastante, muitas opções eu reconheço e gosto, mas tem opções que falta esse atendimento. E eu falo como cliente, eu não estou falando como empresário. Por exemplo, nós, quando construímos, reformamos a loja que a gente está ali agora, nós colocamos a rampa para o cadeirante. O funcionário da prefeitura que estava fazendo calçada durante a obra falou, vocês são os únicos que têm. Não era para ser assim, mas eventualmente é o que aconteceu. Talvez ele esqueceu e tem mais gente, esperamos, né? No banheiro,
não é obrigatoriedade minha, não tem indicação nenhuma, mas eu coloquei um fraldário. Porque eu tenho um filho, eu sei a dificuldade do teu filho trocar fralda está na rua. Coloquei até paninho úmido, né? E eventualmente até uma fralda pequena, média e grande deixar ali de emergência, né? A mãe saiu sem fralda, poxa, pelo menos um backup Acontece, tem. claro. Então, esse tipo de coisa. Eu comprei um kit de primeiros socorros. Eu fiz curso de primeiros socorros na Suíça, porque eu tinha interesse em saber, e eu coloquei ali um kit de primeiros socorros. Por quê? Se um cliente derrama um café quente, o que vai acontecer? Vai queimar a mão. Então, eu já sei que tem que ficar 10 minutinhos embaixo da água ali, fria, e assim vai. Então, eu acho que isso faz diferença. Não é só o café, não é só o atendimento, não é só a loja, é tudo junto. Eu pago cliente para estar. Eu pago estar para cliente. Pensando errado. Então, para dar um diferencial, entendeu? Eu falo, volta aqui, porque aqui você tem a fralda, aqui você tem o lance úmido, tem o fraldário, tem a rampinha, te ajuda a carregar, descarregar a cadeira, né? Eu acho que isso faz diferença. E esse é o tratamento humanizado que acho que faz falta, né? O quanto isso fez diferença em números para você? Você tem ideia já do quanto isso fez? Porque vocês abriram recentemente. Sim, sim. Né? Hoje nós estamos aqui conversando em novembro, né? Não sei quando você vai estar vendo isso daqui. Mas a franquia, nesse momento, ela tem quanto tempo? A nossa loja tem 7 semanas. 7 semanas. Uhum. E isso em números, como é que você está sendo visto em termos de vendas? Olha, eu posso dizer de bom para ótimo devido à falta de produtos. Né? Por exemplo, na abertura, nos primeiros 4 dias de abertura, a Go Coffee manda 2 ou 3 treinadores, vieram 2, né? 2 treinadores, né? E eles viram ali, olha, acabou os cookies no primeiro dia. No segundo dia, acabou os salgados. Talvez um erro ou uma expectativa não alcançada nesse sentido Campo Largo versus Curitiba, que eles pensaram, não, Campo Largo, cidade pequena, vai consumir menos. E mandaram um X de cada produto e faltou. E faltou durante 3 semanas seguidas. Nossa. Durante 3 Que semanas... que você vendeu mais do que eles esperavam. Exato. Durante 3 semanas seguidas, a gente fez pedido emergencial toda semana para suprir a falta dos produtos. Tanto do cookie, quanto do muffin, quanto do café, o pó de café, né, do grão de café. Então teve várias coisas que foi faltando, que pra gente foi um aprendizado, mas para eles também. Né? Ninguém esperava Campo Largo. Números oficiais não tem para compartilhar, mas a gente sabe que... Existe um ranking lá de quem mais vendeu, quem mais Não, vendeu? não tem. Não Oficialmente tem não tem. Não tenho conhecimento desse ranking. Mas eu sei que a nossa franquia, a nossa unidade aqui, tá bem colocada, vamos dizer assim. E sabe uma coisa que eu observei, que eu gosto de observar, né? Você fica quietinho só olhando. Mas quando eu visitei a loja de vocês, a gente foi num sábado e até foi uma reunião com amigas. E algo que eu fiquei assim, cara, é isso mesmo que é empreender. E quando o cara empreende com coragem, com vontade, ele faz como esse cara fez aqui. E comentei com as meninas e todo mundo ficou assim, é verdade. Porque a loja estava cheia. Tinha 4 baristas dentro do seu balcão e ele estava o tempo todo passando um pano na porta de vidro, limpando a mesa, no banheiro todo o tempo passando, sabe? Fazendo aquela limpeza que o empresário normalmente ele esquece dessas coisas do dia corriqueiras, né? Fala assim, não, eu pago alguém para fazer isso. Então por que eu vou limpar o chão ou limpar a mesa? E que para quem tá ali consumindo faz uma diferença gigantesca. Você fala assim, o cara vestiu a camisa. E se ele veste a camisa, todos os colaboradores vai vestir muito mais, né? Então é uma experiência e eu fiquei bem feliz, satisfeita de falar assim, tem empresários que fazem de fato. Pensa de outra forma. E se faz experiência para o seu colaborador. Eu acho que é isso, né? Como a gente está falando o tempo todo de empreender, quando a gente se faz experiência para quem trabalha junto com a gente, eu não preciso pedir para ninguém. Exatamente. Você sabe que eu vi hoje um pensamento no Instagram que eu achei bem interessante, que diz assim, o líder diz vai. Desculpe, o chefe diz vai, o líder diz vamos. Faz todo sentido isso. Faz. E parabéns, a loja tá obrigado. Linda, instagramável, porque hoje precisa. Hoje as pessoas não pensam nisso, mas precisa. Campo Largo é uma cidade antiga com pensamentos antigos ainda. Sim. Os cafés é aquele de pegar no balcão, mas não olha a estrutura que se tá. Né? As pessoas querem tirar sua foto, querem marcar seu estabelecimento. E eu acho que os dois ganham. Né? Quem está consumindo ganha, porque está num ambiente gostoso bonito, e aconchegante. Né? E o dono também ganha porque está sendo divulgado. Mais pessoas vão tomar o café porque viu que alguém colocou. Porque, tipo, exatamente. Hoje, né? A gente está aqui de Go Coffee.
Acredito que todos vocês vão querer passar Eu já não tô lá. mais, que o meu já acabou faz tempo. Eu ia chamar o barista pra trazer mais, mas ele não veio junto. Então, isso é importante, né? Usar as ferramentas. Eu acho que até, Cleo, completando o que você está dizendo, hoje a visão de marketing é essa. Antigamente você se preocupava em mostrar, né, e se divulgar de diversas formas. Hoje, a melhor das ferramentas de marketing é o cliente satisfeito. Exato. Porque o cliente satisfeito te indica você. Viu? Eu fui lá numa cafeteria esses dias, pô, pensa num café legal. Pô, tem uma coxinha lá e tal, não sei o que. Eu tô falando da coxinha porque a coxinha é boa mesmo. Tem uma coxinha lá, assim, essa e tal. Ainda não Você precisa provei. ver a alegria dele. Um dia que eu cheguei lá pra tomar café, ele me mostrando a caixa de som que ele comprou pra poder chamar o cliente pelo nome. Não, isso foi incrível. A gente, de repente, lá escuta lá, tipo, aí o time... Falei assim, cara, que top. Foram vocês que estavam esperando chamar pelo nome, né? Que eu acho que estava um grupo de 6 ou 7 mulheres, não tava? Nesse sábado? Tava. Eu lembro Vixe, que... vocês foram em bando lá? Ai, Sim. ai, ai. Quando É quando junta. a gente- é quando Se a for a gente mulherada sai, que eu tô né? pensando, quando junta, meu amigo, É, a gente passa algumas elas horas. são perigosas quando elas se juntam, cara. Não, eu acho que também, assim, às vezes a gente tem que entender também, né, como empresário, o limite, mas também arriscar, né? Por exemplo, essa coisa de chamar o cliente pelo microfone foi uma coisa que a gente começou a fazer quando deu um mês de loja, né? Vamos celebrar um mês de loja e fazer uma coisa diferente. Coloquei umas luzes piscando lá, igual a gente tem no estúdio aqui, para chamar atenção na rua, o balão, aquela coisa toda, e o microfone, porque eu tinha o microfone em casa, daquilo que eu contei antes, né? Que a gente fazia os treinamentos do Microsoft Teams. E falei, vou deixar esse troço em casa, vou usar aqui. Daí comprei um microfone sem fio, porque o fio estava atrapalhando. Veio aquela caixa enorme da JBL, eu não esperava que fosse tão grande. Vamos colocar em um lugar bonito aqui e vamos fazer uma bagunça, né? Sim. Então, acho que, assim, usar o espaço de formas diferentes também é uma coisa que eu sonhava. Por exemplo, eu não quero esquecer a língua italiana. E a língua você esquece se você não fala, porque eu esqueci o português. E para quem não sabe, parece meio babaca, mas é assim que funciona. Você começa a esquecer as palavras, misturar tudo. E eu falei para Paola, eu falei, eu vou juntar um pessoal aqui, eu quero falar italiano toda quarta-feira, quinta-feira, sei lá, qualquer dia. E a gente já fez a serata italiana na quarta-feira, 6h30. Olha! O primeiro dia teve bastante gente, depois não veio mais ninguém, agora tem que reelaborar uma coisa diferente. Mas a ideia era Mas faz live? cantar, Faz falar, live. comer. Eu mesmo não sabia que era toda quarta-feira. Agora a gente já sabe pra onde a gente vai quarta-feira. Se quiser escutar a língua italiana... Na verdade, Cleo, só vale dizer que na quarta-feira, às 7 da noite, tem podcast, tá? Não pode prender. Então, você tá querendo ir lá tomar um café, vai depois das 8, tá? Ô, Cleo, eu acho que eles estão muito sossegados, precisam fazer umas perguntas meio cabulosas aí. O que Precisamos, você né? acha? Ai, meu Deus. Ah, e eu queria deixar outra dentro. Assim, você não vende só café, você vende sensação. A experiência. A sensação. Então você volta pro café, todo café, tem outras marcas na cidade que também vende o mesmo café. Só que a sensação, quando você está ali dentro, você quer voltar e ter aquilo de novo. Isso é A legal. parte que o café, em específico, né? Desculpa corrigir a frase, mas o grão de café é vendido só para o Go Coffee, da fazenda aqui de Minas Gerais. Então você vai encontrar Ele é outros único. cafés, Em outro Go Coffee. às vezes dependendo do teu paladar, melhor ou pior, isso é uma coisa muito pessoal, né? Mas o café da é igual Go a Coffee esse é só no Go Coffee. Isso aí. Vocês viram, né? E vale dizer o seguinte, quando a gente convidou vocês para virem, não é exatamente por causa da Go Coffee ou da Market For, mas assim, pelas ideias que vocês têm. Sim. Por É vocês tentarem pensar fora da caixa. Uhum. Porque, em tese, quando você compra uma franquia, você tem regras. Sim, Você tem que sim, seguir, sim, não dá sim, para sim. você inventar muita moda. Mas, assim, de repente, um detalhezinho que dá para mudar, né? Assim, você pode vir até aqui, mas não dá para dar um passinho mais? Ah, franquia. E você dá aquele passinho mais, só que esse passinho a mais é na direção do cliente. E isso faz toda a diferença quando você fala de atendimento. Né? Então, assim, por que eu deveria tomar café lá na Go Coffee e não na cafeteria do Joãozinho ou do Marquinhos? Porque eu tenho aqui uma experiência assim, assim, assado. Então, a questão não está na Go Coffee somente, Não. tá? Mas a questão está no pensamento empresário. empreendedor deles. Os empresários que estão tocando esse negócio aqui. Cléo, judia deles pra nós, vai. Vamos lá. Ai, ai. Bate bola bem rapidinho aqui, vamos pros dois. Um responde, o outro responde. Eu não respeito. Eu tenho que falar o quê? O que você Que não você não respeita. Cara que toma café com açúcar. Eu não respeito... Bom, é pra pensar alto ou pra só pensar? Depende, se você pensar em italiano e não xingar, pode. Eu acho meio Vai lá. perigosa essa pergunta. Dá pra ir pra próxima? Não, eu não respeito quem joga bituca de cigarro na rua. Opa, Boa, aí, ó. boa. Eu não suporto. Cheiro de cigarro. Desculpa aí. E Ana, você não suporta nada? Ai, gente, sou tão tranquila. Você fuma também não, né? Não, não. É que vai dar, né? Eu não suporto grosseria. Boa. Tenho medo de. Nada. Eu tenho medo de...
Claro que tem medo, imagina, todo mundo tem medo. Tá, então deu. Ah, mas. De cair do avião, né? Ou de avião cair. Não, mas assim. Qualquer coisa que tenha a ver com avião e cair, né? É, exato. Tipo, sonhar que tá caindo, né? Nunca Oh, isso é sonhei ruim, né? também, Ah, é horrível, isso né? Dá aquele dá um tranco, assim, pulo né? na cama, Ruim. né? Não, eu tenho medo olhando assim pro futuro, de olhar. Você fala, eu tenho medo da minha mulher, pronto. Não. Ele acabou de fazer uma declaração pra mulher. Mas o medo faz, a gente faz qualquer coisa. Exato, o medo é a motivação. Né? Pensa. Não Tem escute tem isso. histórias aqui sobre brigas até. Não, mas o medo de olhar pra trás e falar, putz, eu devia ter feito isso e não fiz. Opa, aí Boa. gostei. É. De perder oportunidades. Isso é um medo, eu acho que... Aí, Ana, viu? Você perdeu a oportunidade agora. Não, eu lembrei que eu tenho medo de dirigir em tempestade. Ah, Tipo, caçar tornados, Na essas coisas. estrada, não, com tornado Tanto eu é acho que que também ele, teria. ele tira sarro de mim, que eu falava assim, eu falei assim, tá, vou morar em Campo Largo, mas se tiver aquelas chuvas, aquela tempestade, como que eu vou pegar a estrada? Dele, pare com isso, guria. Você tem que parar com esse medo, tem que curar esse medo. Acelera e vai. Eu tenho uma ideia boa pra você. Você compra um caveirão daqueles da polícia, que aquilo pra tombar não é bem assim. É, né? Passa por cima. Tudo bom? Não, se pararem na frente, você passa em cima, vai dar tudo Não, certo. porque, mas é engraçado, né? Porque as primeiras vezes que... O primeiro momento que a gente veio pra cá, eu falei assim, meu Deus, porque ainda tava dando curso em Curitiba, né? Assim, se chover, eu já ficava pensando, vou ter que ficar em um hotel, já ficava assim na minha cabeça, sabe? Nossa. O que eu ia fazer? Assim, eu não volto pra Campo Largo, porque eu já peguei chuva na estrada, aquelas de você não enxergar nada. Então, esse é o meu medo. A experiência existe. Né? Vai lá. Tenho profundo respeito por... Deus. Deus. Meu maior sonho de consumo é... Ou são, na verdade, né? Não é, são. É da lista grande. Oxa. Vai, três aí, vai. 3. Ter o próprio helicóptero. Esse eu gostei. Ó. Eu nunca pensei em ter um helicóptero. Eu andei 4 vezes de helicóptero, mas porque eu fui atrás. Mas deve ser legal. Eu fui dar uma pesquisada no nosso amigo, né? Você só passeou mesmo ou Tem tava aqui em pilotando Campo Largo também? tem a Sikorsky, né? Fábrica de Sikorsky? Eles Campo são, Largo? eles são uma escola para pilotos de helicóptero. Não Eles têm- sabia. Dá pra fazer, acho que voo panorâmico eles fazem também. Amanhã eu vou fazer o voo de balão. Isso que é muito bom. Diz que é um dos meios de transporte mais perigosos do mundo, né? Porque você só pode escolher a altura, né? Você não escolhe a direção. Bom, então a gente já pega duas Isso já testemunhas, já lembra faz uma casamento. procuração aqui, né, pra mim. Acho justo. Né? Com certeza. Acho justo. Tá. Vocês lê Sim. Sim. o que gosta de ler? Eu gosto de ler a Bíblia e livro de autoajuda. Preciso muito. Tecnologia, eu gosto de ler. Só Ou faltava história- falar, eu gosto de ler o seu livro. Eu gosto de ler Vila Guela, já li 15 vezes. Uma palavra que te define. Eu ia falar aqui, mas não posso, não sei. Espontâneo. Boa. Minha besteira predileta é... Besteira é Comer. comida? Teve uma pessoa aqui que achou que era outra coisa e falou. É, vai. Tudo certo. Não, vamos especificar, né? O que você tá Meu é colocando? chocolate. Tudo certo. Não, quem nunca, né? Não, manda ver. Se for palavrão, pode também. Depois a gente Tô corta. pensando em besteira preferida, que eu gosto de coisas básicas. Feijão, arroz, churrasco e sushi. É básico isso, né? Não, no sentido, números, né? Tipo, não como porcaria. Churrasco e Quer sushi. dizer, até bem- como, mas não Bem preciso. comum, assim. É porque daí os gaúchos ficam desesperados, mas o cara gosta de sushi, né? E gosta de churrasco. Né? Morro de rir quando... Me fazem coceguinha? Quando alguém cai na minha frente. Não dá pra aguentar mesmo. Não dá. Também não Não dá pra aguento essa. aguentar. Não caia na minha frente. Desculpa, não dá. Eu tive uma vez que a minha mãe caiu assim, coitada, se machucou, mas assim, Eu também. A minha mãe cai, eu ficava dando risada. Minha mãe cai várias vezes, ela ri um monte. Mas eu dou risada de mim mesmo quando eu caio. Eu começo a rir sozinho, feito idiota. bola é sua. Já? Já. Ah, mas tava legal. Tava, né? Tava legal. Então, meus caros, é o seguinte. Vocês, como empresários, sabem disso, né? A maior parte das empresas, ou pelo menos elas deveriam fazer isso, é a declaração de missão, visão e valores. Né? Qual é a missão de uma empresa? Né? O que fazemos, como fazemos, para quem fazemos. Né? A visão, né, é como é que a gente vai estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né, qual é a sua visão de mundo, o que você quer fazer lá no futuro. E
os valores. O que eu faço e o que eu jamais faria. E eu queria, não da empresa, mas da pessoa, né, Francisco, Ana, qual é a sua missão, qual é a sua visão e quais são os seus valores? Posso começar? Comece você. Então, assim, eu acho que essa questão do café, tanto do café quanto do Mart for You, ele é um trabalho de você servir as pessoas. Eu acho que isso, o nosso pai e a nossa mãe, nossos pais, eles nos ensinaram muito. O pai sempre foi uma pessoa de servir e ele ensinou isso, tanto para mim quanto para você. E a gente vê que as pessoas têm dificuldade de servir ao outro sem esperar algo em troca, né? É real. Porque você servir esperando retorno, não. Então, a gente veio muito... Eu vejo isso muito forte, tanto em mim quanto no Chiquinho, essa questão de servir. E eu acho que a gente faz o café com tanto amor... por essa questão que nós fomos ensinados a servir e com gosto, não é aquela coisa assim, ai, que tá aqui, né? Então, assim, que é algo bonito, né? O servir. E a gente está procurando ensinar isso para os nossos filhos também. Legal. O respeito ao próximo. Então, acho que o café, ele traz essa essência da nossa vida. Ou nós trazemos para o café essa essência, né? De você humanizar, de você servir. E eu amo servir. E vejo também no Chiquinho essa questão, né? Esse cuidado quando o cliente chega. Vamos deixar tudo limpinho, vamos deixar tudo em ordem, né? Porque o cliente fala assim, nossa, tá muito bonito, gostoso, mas nós fizemos isso pro cliente, né? Nós preparamos... Que bom que está assim, né? Sim, nós preparamos esse Bom que ele ambiente percebeu. pro cliente. Então, eu vejo assim que é uma alegria nós estarmos servindo os clientes e também estarmos servindo o Campo Largo, trazendo essa necessidade ou esse leque que tinha aqui na cidade, né? E para alguns clientes que a gente acaba fazendo amizade, né? A gente fala assim, olha... traga para nós aquilo que a gente precisa melhorar. Porque, obviamente, nós precisamos melhorar todo dia. Processo, entre as pessoas, comunicação, tudo. Né? Então, a gente fala assim, olha, traga essa necessidade. Então, tem alguns clientes que falam, olha isso, olha, até pede desculpa. Eu disse, não peça desculpa. Eu que agradeço, porque eu preciso focar nisso e melhorar nessa questão. Fazer melhor. Então, esse que é o nosso objetivo. Sempre a gente está trabalhando para oferecer o melhor. Vamos agradar a todos? Não. Mas o nosso objetivo é agradar a todos. Então, esse que é o nosso caminho. Bacana. Né? Então, assim, eu vejo que... e também essa questão familiar, nós dois estarmos trabalhando juntos. Né? Então, tudo isso... acho que vem da nossa criação, né? Que a gente olha muitas vezes pro lado assim, nossa... Né? A gente brigava, minha mãe obrigava a gente a dizer, pede desculpa, abraça, beija. E ela sempre falava, quando um precisar, o outro ajuda. E eu acho que isso a gente trouxe para nossa vida até hoje. Então, assim, a gente, de criança, a gente brigou muito, normal, né? Sim. Toda criança. Mas achei que não depois... toda tinha bota da Xuxa, mas... Essa bota da Xuxa vai ficar na história. Vai. E eu que tava dentro do carro, ele pegou e jogou essas peças de carro, sabe? Nem sei. Chave de fenda. Uma chave de fenda. Se não fosse o vidro, eu estaria assim, tipo, sabe? Com... Enfim. Tá, então... não hoje isso, né? Não, tá. 5 anos. Só pra perguntar, né? Porque senão ia estragar o podcast. O cara já é preso, sair daqui é preso. Não, hoje a gente é só pelo olhar, assim, né? Mas assim, daí, claro, a gente foi crescendo, fomos tendo mais maturidade, né? E acho que a gente foi criando uma amizade, mesmo esse tempo a gente longe, mas a gente nunca perdeu essa essência da família, de união, né? Então, eu lembro logo que ele foi para a Itália, ele me mandava e-mail, ele me ligava, me contando as coisas. Eu acho que isso é família, isso é união. E isso a gente tem essa base por conta dos nossos pais, da nossa criação. É isso aí. Ó, a gente já pegou aqui a missão e já pegamos valores aqui. Sim, sim. E a visão, Chico? Então, eu lembro do meu pai... É engraçado, quando a pessoa falta, né? Ele dizia, quando eu morrer, vocês vão lembrar de mim. É verdade, né? Quando a pessoa falta, você começa a lembrar de certas coisas que você não imagina lembrar. Eu lembro do meu pai limpando o Chevette 1980, que eu aprendi a dirigir. Ele tirava os bancos do carro. Tipo, desparafusava os bancos. O carro ficava só um pedaço de lata dentro. Tirava o tapete, tudo. Pegava cotonete
palito de dente e limpava os cantinhos, assim, onde nunca ninguém alcança. Aí depois, era um dia inteiro limpando o carro. O carro ficava, tipo, novo como se fosse da concessionária. E quando eu faço a limpeza da loja, eu tento chegar nesse nível e cobro todo mundo que está ali dentro. Às vezes o pessoal fala, não, mas já limpei. Mas esse fio aqui e essa marca do álcool no vidro. E o tempo todo assim. Eu sei que quem não está acostumado fala, puta, que saco, mas pro cliente faz uma diferença enorme. Para mim é essa. Porquê, né? Aí me falaram uma vez aqui em Campo Largo, um cliente falou, tá ótimo assim, não deixe cair. Porque todo mundo deixa cair depois. Porque abriu, porque é empolgação, porque é novo, porque é loja nova, porque é cliente novo, e depois cai no dia a dia e fica uma coisa horrível. Então, a minha visão de futuro é manter isso, né? Eu pensei a mesma coisa quando você perguntou para mim, serviço é uma coisa que ficou cravado na gente. Eu lembro assim, porque a gente cresceu num ambiente cristão, eu lembro de a gente fazer serviços, né? De, por exemplo, ir levar uma pessoa lá em Piraquara, que a pessoa não tem ônibus, é um serviço, né? Fazer um favor para a pessoa. Eu fiquei muito tempo sem carro, você sabe, pegar ônibus no Brasil é capenga o negócio. E eu lembro agora também, uma vez, eu e o Paulo, quando a gente se mudou para Mutens, no norte da Suíça, o pastor da igreja estava mudando de casa, não tinha ninguém para limpar a casa, tem que limpar a casa para entregar, né? E a gente estava no primeiro dia na igreja, ele perguntou, tem alguém para me ajudar? E eu, Paulo, não conhecia ninguém, ele falou, a gente vai lá limpar a tua casa. E a gente limpou a casa do cara, tipo, como se fosse a nossa casa. E a gente fez amizade com o cara, não só por ser pastor, isso, aquilo, mas porque era a nossa vontade de limpar, né? Eu sei que a gente mudou 13 vezes na Europa, então a gente sabe que é uma coisa chata mudar de casa, e mudança, e documento, isso, aquilo. Então, assim, toda vez que tem essa questão, até dentro do Market for You, é a mesma coisa, a gente está ali para servir o funcionário da empresa. Né? O pessoal, quando a gente vai abastecer, a gente sempre conversa com os funcionários e fala, o que vocês sentem falta? A menina, sinto falta do absorvente, desce o ciclo, estou no meio do nada aqui, o que eu faço? Vamos botar absorvente. O outro fala, eu sinto falta do chocolate branco, vamos botar o chocolate branco. Do energético pequeno, do energético em litro, vamos colocar. Tenho que pedir papel higiênico, porque o papel higiênico da empresa não era bom. Olha isso. Tem esse tipo de coisa. Então, assim, é escutar a pessoa e falar, tá, eu vou tentar fazer para você. Uma coisa que eu tento fazer sempre, eu já vi as meninas no café replicando, aquele negócio que você falou antes de imitar, é abrir a porta para o cliente. Porque a nossa porta, tipo, você está com esse suporte aqui de copo, você está com os dois, né? Tá bolsa, celular na mão, como é que você vai abrir o copo? Algumas pessoas, quando a loja está cheia, deixam do lado, abrem, puxam, e não dá tempo. Às vezes, quando tudo do lado, peraí, eu abro a porta para você, eu já vi as meninas fazendo isso. Isso para mim é legal, entendeu? Que o pessoal vai ali porque tem esses diferenciais, né? E não só o fato de ir ali, como a gente conversou a primeira vez que a gente se viu, eu não pretendo ser o único café, não pretendo ser aquele que mais atende nessa questão de número. Para mim, a questão é qualidade. Né? E daí a qualidade vai trazer o resultado automaticamente. Quando a primeira vez que eu encontrei com o Alexandre, eu falei, Alexandre, tem uma coisa que eu vi em Barcelona que chama o Caminho das Tapas. Não sei se você vai achar no Google isso, mas para quem já foi lá, vai ver. Eu estava lá a trabalho pela Bayer, fiquei uma semana visitando uma fábrica, e no último dia o diretor da fábrica me levou para dar uma volta em Barcelona. E era já 4, 5 horas da tarde, e lá 4 da tarde é como se fosse 9 da noite aqui. No sentido, o pessoal já está bebendo, comendo, já está se divertindo. Então, nós fomos fazer o Caminho das Tapas, que ele chamou, não sei se chama assim, mas é o corrido. Pega uma tapa, que é tipo um risoles aberto, sequinho, com vários tipos de recheios dentro, e uma cerveja. E nós fomos em 7 bares numa noite, porque come, bebe e vai pro próximo. E ele falou, cara, tem gente que é área universitária que faz 20 bares numa noite. Eu fiquei com aquilo na memória. Chegou aqui, comecei a conversar com outros proprietários de café, falei com o Alexandre, cara, por que a gente não faz isso pros cafés? Né? Fazer um mapinha do café, rota do café, não importa o nome, mas fazer com que as pessoas tenham essa consciência, primeiro que existe, né? Sim. Por exemplo, nós abrimos todos os dias. 7 da manhã às 8 da noite durante a semana, sábado, domingo e feriado, das 8 da manhã às 8 da noite. Então a gente fecha todo dia às 8, né? Resumindo. E abre todo dia. Tem gente que não sabe. Tem gente que fala, pô, eu nem sabia que tinha café ou alguma coisa aberta no domingo. A gente abre todo domingo. Então fazer isso. E tem outros cafés que vão ter a vantagem deles. E por que a gente não coloca tudo isso junto, né? Sim. Quem sabe a gente não desenvolve o caminho dos cafés ali pela Cicla? Nós temos vários cafés que fazem parte da associação. Para mim, o importante é fazer.
como quando e onde é uma questão de grupo, né? Porque eu sozinho não faço nada também. Eu tenho essa consciência. Como dizer, o último que chegou, né? Não sou de Campo Largo, a família da minha esposa é daqui. Eu não tô aqui para chegar e falar, vamos fazer desse jeito. Eu falo, vou ter uma ideia. Quem quer participar, vamos participar. Por que não, né? Sim, a ideia é algo boa. que vai ser bom para todo mundo, né? Exato. Por Gostei da o ideia. café depois do almoço. É um hábito que eu tenho. Depois que eu termino de comer, me dá aquela vontade de tomar café. Só que sempre que eu tomo café, me dá vontade de limpar o palato. Eu tomo água com gás. Aí no finalzinho do dia, lá pelas 3, 4 da tarde, eu tô com aquele soninho, sei lá, um cafezinho. De manhã nem se fala, né? Café de manhã é das acorda até 7 da manhã até as 11. Café. Né? E assim vai, entendeu? Acho que isso é legal. E é Bacana, isso, né? hein? E hoje o nosso podcast foi de empreender a família e estruturar um todo, né? Então, o aprendizado foi muito... Hoje foi completo, né? Com- Barba, cabelo e bigode. Foi. Faltou um pra mim, mas tudo bem. Então, foi quase completo. Chico, Ana, obrigado por vocês estarem com a gente aqui. Obrigado por compartilharem essas coisas legais com a gente. E, pode empreender isso. Porque a vida é empreendedorismo. Aliás, quem pode empreender? Todos podem empreender. Basta querer. Então vem empreender com a gente. É isso aí. A gente se vê. Tchau, tchau. Legal. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.